os impactos da eventual aprovação da escala 6x1, né, no Congresso Nacional. Como você sabe, já está acostumado, nosso compromisso aqui na TMC é trazer todos os lados envolvidos em qualquer que seja a discussão política, discussão econômica, e essa é uma discussão que está andando no Congresso Nacional, nas redes sociais já faz bastante tempo. Parece que pegou uma tração aí para esse ano de 2026, né? Isso é uma impressão que a movimentação no Congresso Nacional nos dá. E a gente vai conversar a partir de agora com o presidente executivo da ABIMAQ, o senhor José Veloso Dias Cardoso, para abordar esse assunto e quais os eventuais, ou muito mais que eventuais, né, previstos impactos dessa aprovação para o setor industrial. Muito bom dia, como vai o senhor? Tudo bem? Bom dia, é uma alegria estar falando com vocês aqui. Bom, eu começo perguntando se do ponto de vista da indústria brasileira já é voto vencido, né? Se essa realidade a indústria já projeta para daqui para frente como um fato consumado e quais seriam os impactos se a minha primeira pergunta a resposta for positiva. Olha, eu vou inverter então, tá? Os impactos serão altamente negativos, tá? Será um grande risco à competitividade e à sustentabilidade dos negócios na indústria, mas muito mais grave para os setores de comércio e serviços. Mas vai impactar a economia como um todo do país. Vai comprometer o crescimento econômico, vai comprometer a geração de empregos e vai comprometer, sobretudo, os empregos formais, né? Então, é muito grave. Agora, se nós damos isso como favas contadas ou não. No meu caso, e no caso aqui da ABIMAQ, não. O presidente Hugo Motta, quando ele surpreendeu o país com essa novidade, na volta das férias aí, legislativas, ele disse que ia conversar com os setores. Eu adianto para vocês que nós já nos inscrevemos para conversar e participar de audiências públicas quando esse projeto estiver sendo discutido. Ele, de tão absurdo que ele uma mudança repentina, sem preparação, e o grande problema aqui é a baixa produtividade do Brasil. Se nós não discutirmos a produtividade, a gente não discutir todos aqueles problemas que atrapalham o desenvolvimento da nossa economia, nós não temos como discutir a redução de jornada. Só para terminar esse primeiro bloco, para deixar uma ideia do que eu estou falando, quando a gente pega a média já real da indústria, é 40,8 horas semanais. É o que efetivamente acontece na prática, embora a CLT fale em 44. No Brasil como um todo, a média hoje no Brasil é de 39,3. E quando a gente compara com outros países mais desenvolvidos como o Brasil, que o Brasil, Alemanha, Dinamarca, Irlanda, México, Holanda, Argentina, Paraguai e Reino Unido, todos eles têm uma jornada de 48 horas. E quando a gente olha para o G20, países desenvolvidos, a média é 42,6 horas. E quando a gente fala na OCDE, que é o clube dos países ricos, nós estamos falando em 42,4 horas. Ora, comparando com as grandes nações, o Brasil está bem colocado. Nós temos menos do que 48, temos 44 e muito próximo de 42 horas e meia com as nossas 44. E quando eu digo que a média já é abaixo, já está perto de 40, é por quê? Porque a lei atual permite a negociação entre as partes. Então, vale o negociado sobre o legislado Reforma Trabalhista de 2017. Então, o que a gente entende é que as partes têm que encontrar a solução e não uma mudança por lei. José, então há necessidade, visto que há reclamações, de encontrar uma solução na sua análise, e a solução ela passa por não diminuir a jornada semanal para 5 dias trabalhados ao invés de 6. Só para colocar o nosso ouvinte, o nosso telespectador aqui na conversa, a gente fala de um efeito, quase que um efeito cascata, porque o valor da hora trabalhada fica mais caro, a mão de obra vai ficar mais caro, né? O empresário, os donos das empresas, indústrias, enfim, vão precisar de mais pessoas para ocupar, né? Para conseguir fazer o mesmo serviço, e isso impacta, então, na nossa economia.
A senhora tem toda a razão. Tá? Vai encarecer o custo da mão de obra, porque digamos que se eu abaixar de 44 para 40, o custo da mão de obra vai aumentar 10%. Se eu abaixar de 44 para 36, conforme está no projeto, aí aumenta 20% o custo da mão de obra. Quem vai ser mais penalizado é o setor de serviços. Então, por exemplo, o hospital, a escola, a academia de ginástica, o transporte público, tudo isso vai ser encarecido. Todos esses serviços serão encarecidos, principalmente refeições fora de casa, hotéis, restaurantes, lanchonetes, tudo isso vai ficar mais caro. Isso vai ser repassado na inflação. No caso, ele sim que tem um grande problema com essa redução, a proibição da jornada de 6x1. Na indústria, a grande maioria, esmagadora maioria, já tem uma jornada de 5x2. Por isso, de novo, que eu volto. O que nós defendemos é a livre negociação. Existem setores que não têm condições de diminuir a escala. Na indústria, nós, naturalmente, os empresários já fazem 5x2, porque deixa mais fôlego para, caso necessário de horas extras, faz hora extra no sábado, mas pagando em dobro. Né? Então, tudo isso é possível. Agora, vamos aqui colocar a situação do pequeno empresário ou microempresário. Né? A grande maioria dos empregos do Brasil, mas esmagadora maioria, é de empresas até 10 funcionários. Eu pergunto para vocês, eu diminuindo em 20% a carga de horária, como que um microempresário vai fazer? Aquele que tem 5, 6, 7 funcionários vai ter que fazer. Ele vai ter que contratar novos funcionários. E aí qual seria a outra consequência? Seria a informalização. A informalização vai trazer um outro problema, que nós estamos com a nossa previdência, a previdência do INSS praticamente quebrado de novo, necessitando de uma nova reforma. Esse projeto, aqui eu também queria tocar, depois eu toco, vocês podem tocar sem nenhum problema aqui na entrevista, que é eleitoral, e isso vocês podem ter liberdade de falar nesse assunto, é uma decisão eleitoral e não técnica, que vai trazer consequências muito graves para o futuro.